A culinária é a arte de cozinhar. Além de ser essencial para as nossas vidas, ela reflete muitos aspectos das sociedades, sendo um componente muito marcante para as culturas. Diversos chefes ficaram mundialmente famosos pelos seus pratos, conquistando sua clientela através dos sabores. Auguste Escoffier foi um famoso chefe francês do final do século XIX e início do século XX. Ele inventou o caldo de carne de vitela e o colocava em tudo. Embora as mulheres francesas fizessem caldos caseiros há anos, Escoffier deu a esse caldo um estilo profissional. Para ele, um cozinheiro adequado era um homem de sensibilidade apurada, observando os pequenos detalhes de cada sabor. Seus caldos eram usados para enobrecer a fritura leve comum, para dar ao prato uma profundidade e densidade de sabor. Deglaciar era o segredo de seu sucesso. Sua genialidade deixou marcas e ainda é muito influente na culinária atual. Muitos restaurantes chiques ainda servem variações de seus pratos, reciclando os ossos e as copas dos vegetais para fazerem caldo de carne. Mas o que torna esse caldo de Escoffier tão essencial e convidativo? A resposta é o umami. Umami é a palavra japonesa para delicioso e é um dos 5 sabores básicos, junto com azedo, doce, amargo e salgado. O responsável por esse gosto é o L-glutamato, aminoácido dominante na composição da vida. A liberação do L-glutamato se dá através da proteólise, degradação de proteínas. O umami foi descoberto pelo químico japonês Kikunae Ikeda em 1907. A ideia surgiu a partir do questionamento de que o dashi, um clássico caldo japonês feito de kombu, que é uma forma seca de água marinha, não tinha nenhum dos 4 sabores básicos conhecidos, nem mesmo uma combinação deles. A partir disso, ele destilou campos de algas marinhas até achar uma molécula, o ácido glutâmico, que é precursor do L-glutamato. Assim, ele anunciou sua descoberta no Journal of the Chemical Society of Tokyo. Contudo, sua teoria foi recusada e apenas 90 anos depois ela seria confirmada sem ressalvas. As espécies naturalmente vegetarianas detestam o sabor do umami. Nosso corpo produz mais de 40 gramas de glutamato por dia, portanto, constantemente desejamos um pouco de aminoácidos. Infelizmente para os vegetarianos rígidos, os humanos são onívoros. Somos treinados a saborear o umami desde que nascemos, pois o leite materno tem 10 vezes mais glutamato que o leite de vaca. Retomando para a história de Escoffier, antes dele começar a cozinhar nos restaurantes da burguesia, culinária sofisticada era sinônimo de ostentação. Desde que o jantar parecesse algo ornamentado, o sabor real era irrelevante. A aparência era tudo. Marie-Antoine Carême, o primeiro chefe mundialmente reconhecido, era a representação disto. Sua comida era normalmente servida fria e disposta em buffets épicos, compostos por dúzias e às vezes centenas de pratos ornamentados. Era famoso por suas esculturas que, apesar de bonitas, não eram comestíveis. Ele não se importava, tanto que já dizia: uma refeição bem apresentada melhora 100% perante meus olhos. Já Escoffier achava toda essa pompa uma coisa ridícula. Acreditava que comida foi feita para ser comida. Ele preferia o estilo russo, no qual a refeição era servida em etapas numeradas e cada prato era servido diretamente da cozinha. A clientela dava o ritmo e o conteúdo da refeição, apesar de o chefe montar o cardápio. Tudo no cardápio agora tinha que ser cozido e servido na hora. Isso levou Escoffier a elaborar seu mantra: faça simples. Cada prato deveria ser constituído apenas por seus ingredientes essenciais e eles deveriam ser perfeitos. O bônus adicional deste método baseado em velocidade e simplicidade era que a comida era servida quente. Com isso, Escoffier descobriu, sem querer, a importância do olfato. Quando a comida está quente, as moléculas ficam voláteis e evaporam no ar. A comida fria, ao contrário, é mais física, pois conta quase exclusivamente com as papilas gustativas. O nariz não é envolvido. O prazer da comida depende em grande parte do aroma. Os neurocientistas estimam que até 90% do que percebemos como sabor é na realidade olfato. Quando comemos, o ar circula pela boca e vai até as passagens nasais, onde as partículas gasosas se ligam a milhões de receptores de odor. Quando isso ocorre, uma explosão de energia iônica é criada, passando pelo crânio e se conectando ao cérebro. Além disso, o que experimentamos nunca é limitado às nossas verdadeiras sensações. As impressões sempre exigem um pouco de subjetividade para ficarem completas.
Ao sentirmos o aroma de algo, por exemplo, essa sensação é analisada em função do contexto da situação e de experiências passadas. Um experimento feito em 2001 por Frédéric Brochet, da Universidade de Bordeaux, levou 57 peritos em vinhos a darem suas impressões sobre um vinho branco e um tinto, quando na realidade o vinho tinto era um branco tingido de corante. Nenhum deles notou, inclusive alguns usaram termos usados apenas para descrever vinhos tintos. A sensibilidade de aromas e sabores varia muito entre os indivíduos. Isso porque o córtex olfativo humano é extremamente maleável, livre para se moldar em torno das nossas experiências pessoais. O bulbo olfativo, por exemplo, está cheio de neurônios novos e a sobrevivência dessas células depende das suas atividades. Só sobrevivem as que respondem aos aromas e sabores que somos expostos. No mundo real, nós controlamos nossas experiências. Escolhemos o que comer no jantar e foi Escoffier o primeiro a entender isso. Ele queria que seus clientes pedissem as próprias refeições porque nunca se sabia precisamente o que poderiam querer. Foi por isso que inventou o cardápio, para tornar a escolha mais livre. Suas receitas alteraram, literalmente, nossas sensações, ensinando-nos o que queremos comer e como nosso prato favorito deve ser servido. Como Ikeda, ele ouviu não apenas a ciência de sua época, que tratava a língua como uma estranha, mas a diversidade de nossos anseios e as vontades de nossos desejos. Por isso seu livro, Guide Culinaire, possui 600 páginas, pois não há uma receita, por mais umami que contenha, que irá satisfazer a todos. A individualidade do paladar não pode ser explicada pela ciência. A culinária é uma ciência e uma arte. Obrigada e até a próxima!